Se você não tem a menor noção de quais são os pilares mágicos do yoga, fica comigo aqui até o final, que eu tenho certeza, eu te garanto que você vai entender de uma vez por todas por que o yoga não é só um exercício físico. Eu sou Luana Planck, professora de yoga e meditação, e se você é iniciante ou já pratica yoga, fica comigo aqui, me acompanha que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então aproveita, curte o canal, curte o vídeo, compartilha e ativa o sininho para dar aquele apoio. Então fica bem atenta agora, ou atento, porque eu vou te explicar tudo que você precisa saber para se tornar um yogi de verdade, um yogi contemporâneo. Existe uma obra clássica do yoga que é chamado de Yoga Sutras de Patanjali. E dentro desta obra, o yoga ele é descrito por 8 partes, 8 passos. E esses 8 passos podem ser chamados também de 8 angas, 8 pilares ou 8 etapas do yoga. O primeiro passo é chamado de yamas. Yamas é a maneira com que eu me relaciono com os outros, com o mundo, né? É como eu lido com a harmonia da sociedade, né? E como eu me posiciono diante da sociedade. O segundo passo é chamado de niyamas. É a maneira com que eu cuido de mim mesma. São uma série de práticas de auto-observação, de auto-purificação e autoconhecimento. O terceiro passo são os asanas, que são as posturas físicas que tanto encantam os nossos olhos. O intuito do asana é criar uma postura firme e confortável para as posturas meditativas. Acontece que a gente acaba sendo muito encantado pelo aquele desafio que as posturas mais difíceis trazem, as de equilíbrio, as de balance, as invertidas. Acontece que a gente não pode se perder nesse caminho e ser invadido pelo ego e pela vaidade. Porque muitas vezes, quando você vê alguém numa postura difícil, nem sempre essa pessoa está praticando yoga, porque o mais importante é como ela está internamente e quais benefícios ela está recebendo daquele asana, e não só estar na postura por estar. Senão a gente praticava o yoga por um aspecto físico, e na realidade o que a gente está buscando é o aspecto terapêutico que aquela postura vai trazer. Então, o que ela me traz? Qual é o benefício de dentro para fora? O quarto passo são os pranayamas, que são as nossas técnicas respiratórias. É o controle da nossa energia vital, a energia que move o nosso corpo. Ele fortalece o nosso sistema respiratório e acalma nosso sistema nervoso. Por isso que a gente fica calmo quando a gente pratica pranayama. Existem diversas técnicas de respiração. Sempre existe uma adequada para o momento que você está vivendo. Por isso é importante você se aprofundar nas técnicas respiratórias. A gente aprende a respirar quando a gente nasce, é a primeira coisa que a gente aprende, mas logo a gente se esquece da importância dela. Quinto passo é chamado de pratyahara. Pratyahara é a retenção dos nossos sentidos, é o controle dos nossos sentidos. Isso a gente vai aprendendo minuciosamente com a prática de yoga. O nosso sexto passo é chamado de dharana. Dharana é a nossa concentração, a nossa atenção plena naquilo que a gente está fazendo, trazendo a gente para o momento presente. Isso é super importante na prática de yoga. Isso a gente faz muito com o poder da nossa visão, dos nossos olhos. O nosso sétimo passo é chamado de dhyana. Dhyana é a nossa meditação. A meditação, ela nada mais, nada menos do que prestar atenção aos nossos pensamentos, às nossas emoções, fazendo um gerenciamento
das nossas oscilações mentais. E isso a gente encontra dentro de yoga também de diversas maneiras, com várias técnicas e várias ferramentas diferentes. Por último, o nosso oitavo passo, que é chamado de Samadhi. Samadhi não é nada mais, nada menos que a nossa grande iluminação. É o objetivo do yoga, é para que a gente busca. É quando a gente encontra corpo, mente e espírito. Então, o nosso intuito da prática de yoga é esse. Por isso que a prática de yoga, ela não se resume apenas ao asana, ao exercício físico. A gente precisa entrelaçar todos esses 8 pedaços que eu acabei de falar, esses 8 passos, para que você esteja praticando yoga. Se você só estiver em cima do tapete, numa postura, não necessariamente você está praticando yoga. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga que também está buscando esse caminho, que também quer ampliar os conceitos e os conhecimentos da prática de yoga. E aproveita, se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu, ativa o sininho, curte e compartilha. Então agora é isso, você está preparada, você tem base suficiente para começar a sua jornada do yoga.